já, porque agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para conversar com o senador Rogério Carvalho, primeiro secretário do Senado. Senador, bom dia, seja bem-vindo. Aliás, a gente fala sobre tudo com vocês, né? A gente fala sobre questão de garimpo, da terra Yanomami, as questões envolvendo a economia, mas como Marina fez o convite ao senhor, eu peço que ela faça a primeira pergunta. Um bom dia, muito obrigada pela participação. Contigo, Marina. Obrigada, Cecília. Agradeço também, senador, sua participação. Já que a gente estava falando dos Yanomami, o que o senhor acha dessa movimentação em torno da criação de um possível benefício social para esses garimpeiros que estão ali atuando de forma irregular, mas que também estão sem nenhum rumo, né? Sem nenhuma outra atividade, enfim, sem ter o que fazer e não basta expulsá-los de lá, né? Bom, primeiro é importante a gente frisar a devastação que vocês mostraram nas imagens em relação a terras indígenas, a reservas. O crime federal, o crime ecológico, o crime que foi cometido em terras Yanomamis. Exploração ilegal, garimpo ilegal, contaminação de água, de rios, contaminação de solo, desnutrição e morte dos povos Yanomamis, desnutrição, morte, ou seja, isso nós não podemos esquecer. Mas também não podemos negar a importância de ter uma força-tarefa para retirar os garimpeiros que deveriam ter outras profissões antes de entrarem no garimpo. O garimpo é um sonho que as pessoas acreditam, né, e seguem a vida, a caça do ouro, uma coisa secular, né, e vão e se submetem a condições muito desumanas e muito hostis. É preciso que seja feita alguma coisa para ajudar na retirada e na identificação desses garimpeiros, para que a gente possa saber quem são os responsáveis por iniciar, por explorar de forma ilegal e ouro, ou seja, de fazer garimpo em terras indígenas, em reservas protegidas pelo governo federal. Isso é uma demonstração clara do quanto aquilo que era dito pelo ex-presidente, de que as nossas riquezas precisam ser exploradas e que o mundo inteiro já devastou suas reservas, que a gente tem que pagar o preço, que alguém tem que pagar por isso. Então, esse discurso, ele acobertou várias iniciativas criminosas contra os povos indígenas e Yanomamis, criminosas contra cidadãos e cidadãs que se deslocaram dos seus estados para atividade ilegal do garimpo, né? Então, é preciso que a gente haja. Agora, é uma questão humanitária, a gente precisa salvar a vida do povo Yanomami, dos Yanomamis, e é preciso também, de forma urgente, ter uma ação humanitária para resgatar os garimpeiros, retirar da área e, quem sabe, ter algum investimento para a recuperação dessas áreas degradadas. São quase 2.000 hectares que estão devastados e uma área dessa, uma quantidade de produtos químicos, com mercúrio, com tudo que é utilizado do garimpo, contamina grande parte dos rios e das florestas. Em parte, o que nós estamos vendo com os Yanomamis é fruto dessa contaminação e dessa devastação que, apesar de se falar em milhões de hectares, né, e nós estamos falando de 2.000 hectares, esses 2.000 hectares impactam, do ponto de vista das águas e das condições de sobrevivência dos povos dentro da floresta de forma muito violenta, como a gente tem visto nas imagens dos povos Yanomamis. Agora, não podemos negar de forma nenhuma, seria incoerente não prestar
solidariedade e, ao mesmo tempo, do ponto de vista humanitário, aos garimpeiros. Nós temos que promover essa ajuda humanitária. Eu assisti parte da reunião com os senadores de Roraima, com o presidente Rodrigo Pacheco, e acho que é preciso, sim, uma força-tarefa ágil, rápida, com mobilização de forças armadas, para que a gente possa retirar os garimpeiros e, aí sim, cuidar da recomposição da área degradada e, principalmente, dos povos indígenas. Senador, é claro que a gente vive num país de população muito vulnerável, né? A gente tem nas cidades grandes, talvez, quem se envolva com tráfico de drogas porque precisa de dinheiro e acaba se envolvendo com crime. A gente tem gente que rouba dentro de mercado porque precisa comer. Então, eu acredito que os senhores estejam vendo parte dos garimpeiros como pessoas vulneráveis que acabam se rendendo também a ações ilegais. E tudo isso tem um fundo econômico muito grande, de economia de desenvolvimento do país, e é esse assunto que eu quero trazer agora aqui para a nossa conversa. Estamos vendo um momento ali de discussão acalorada, digamos assim, entre parte do governo, do PT, ministro da Fazenda tentando fazer às vezes de controlar a situação, dizendo que a ata do Copom veio com um tom mais ameno e amigável. Qual é a posição neste momento de um senador do PT, da ala ligada ao governo, com relação a essa crise que a gente está vendo também relacionada à economia e futuro econômico do país? Olha, eu em parte, tendo a concordar com as críticas ao presidente do Banco Central. Nós aprovamos um projeto de lei que permitiria ao governo reduzir a dívida pública em 20%, 25%, porque isso é o que estabelece o risco país, a relação dívida-PIB, e nós aprovamos um projeto de lei com a participação do presidente do banco, Roberto Campos, na época eu na oposição, apresentei um projeto de lei, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e nós conseguimos aprovar esse projeto de lei que trata da remuneração voluntária dos depósitos, a remuneração dos depósitos voluntários, ou seja, quando tem dinheiro demais circulando entre os bancos, o Banco Central paga uns juros, que é a taxa diária, a taxa Selic, para retirar esse dinheiro de circulação, para substituir a emissão de título da dívida pública, porque isso aumenta a dívida bruta do país. E o Banco Central tem utilizado isso de forma muito tímida, mantendo a dívida pública em patamares que poderiam já ter baixado entre 10% a 15% da dívida bruta brasileira, melhorando e diminuindo o risco país, porque diminui a relação dívida-PIB. Então, a meta de inflação, apesar de tudo que foi feito, inclusive eu fiz esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos, a taxa de juros ela não vai resolver uma inflação estrutural. A inflação do Brasil é estrutural porque houve uma reindexação da economia de forma muito estimulada pelo governo, no sentido de atrelar preço de combustíveis à moeda internacional, ao dólar, e teria outras formas. Os países mais ricos e os países que têm autossuficiência em petróleo não adotam a política da paridade internacional de preço de importação de derivados de petróleo, buscam produzir derivados no próprio território e compensam o que vende com o que produz para poder estabelecer um preço que impacte menos na economia. Então, algumas medidas que deveriam ser adotadas pelo governo, que não foram adotadas, e o Banco Central tentando controlar a inflação somente com a taxa de inflação. A gente, quando elegeu e aprovou, quando a gente aprovou o nome do Roberto Campos, foi cobrado dele que o Banco Central tivesse dupla militância, que olhasse para a taxa de juros, que olhasse para o nível de emprego, né? Uma coisa tem que caminhar com a outra. Então, nós estamos diante de uma taxa de inflação fora da meta, nós estamos com 14,6 bilhões de reais de dólares
que tem aí uma confusão de se tem ou se não tem a mais, se tem a menos. Nós temos a lei das operações compromissadas que foi utilizada somente para aliviar o caixa do setor financeiro, para pagar PIX em final de semana, mas não para resolver e reduzir a dívida interna de curto prazo. Então, é preciso que o presidente do Banco Central haja de uma forma mais diligente em torno dessas questões, como é fundamental que o nosso governo apresente o mais rápido possível a nossa proposta de âncora fiscal, nosso marco regulatório fiscal, ou seja, como é que nós vamos controlar o gasto, qual é a regra de controle do gasto público, como é que nós vamos orientar isso, e precisamos também já iniciar o debate sobre a reforma tributária para a gente reduzir a carga tributária da produção, reduzir a carga tributária de quem ganha menos, aumentar a carga tributária da renda e daqueles que têm ganhos. Por exemplo, a pessoa que uma ou duas, sei lá quantas pessoas no Brasil que ganham 1 bilhão de dividendos não pagam imposto nenhum. O cidadão que ganha, ou uma cidadã que ganha 5 mil reais está pagando imposto de renda. Então, é um país muito desigual que a gente precisa ter soluções para isso, para que a gente avance enquanto sociedade. Senador Rogério Carvalho, 2 assuntos que não são simples e que a gente vai seguir de olho para ver como é que vocês vão lidar aí no Senado. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Um bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Marina, já conversamos mais um pouco.